Olá, pessoas! Sejam bem-vindas mais uma vez ao nosso programa Caminho Verde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o autismo e como a cannabis pode auxiliar diversas pessoas que estão dentro do espectro. Quem vai falar conosco hoje é a nossa professora Kika, professora do curso de endocannabinologia. E a Kika também é mãe, é surfista, pedagoga e também desenvolve vários trabalhos no autismo e também com o auxílio da cannabis. Professora Kika, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Kika, eu gostaria de saber, primeiramente, como que surgiu essa ideia da terapia com o surf no espectro autista? Conta um pouquinho pra gente da sua história, como que tudo isso começou. Então, primeiramente, né, eu e meu esposo, a gente se conheceu pegando onda, né? A gente se conheceu dentro do mar, surfando, iniciamos o nosso relacionamento. Aí tivemos a Cibele, né, nossa filha, e a Valquíria, e o nosso sonho sempre foi morar na praia. E quando a gente descobriu que a Cibele tinha o autismo, a gente percebeu o quanto para ela ir para a praia era terapêutico. Então a gente sempre colocava ela para brincar no mar, para brincar, né, na prancha pequena de bodyboard, né? Só que depois de uns anos, eu lendo uma revista de surf, eu conheci um surfista autista, né, o surfista Clay Marzo, no Havaí, né, ele é morador do havaiano, né, e tinha uma reportagem toda sobre a vida dele e eles estavam anunciando um documentário, né, uma fita, um DVD sobre a história de vida dele. Inclusive, meu marido sempre reclamava que eu tinha muito hiperfoco, né, porque eu estava sempre lendo sobre autismo, sempre estudando, e por cargas d'água, lendo uma revista de surf, me aparece autismo. Eu disse pro meu marido, olha só, é o autismo que me persegue, não sou eu que persigo ele, né? E aí, dentro desse documentário da vida do Clay Marzo, eu conheci um projeto que tinha na Califórnia, tem até hoje, o Surf Healing, né? Que é um projeto que leva o surf como terapia sensorial e uma ferramenta de inclusão social para pessoas no espectro autista. Ele foi criado por um surfista chamado Izzy Pascovitz, é filho de um médico, né, muito importante, né, o Doc Pascovitz é um médico israelense, né, mas morando nos Estados Unidos, que ele era surfista e ele criou os filhos dele, né, 8 filhos, dentro de um motorhome junto com a esposa, que era uma índia americana, olha, totalmente, né, fora. E aí esse documentário passa inclusive no canal Off, né, do Doc Pascovitz, e ele ensinou o surf para os 8 filhos e uma vida saudável. Então eles paravam de tempos em tempos em praias e ficavam ali. Aí ele oferecia os conhecimentos médicos dele para o pessoal da população, em troca ele recebia galinha, pé de alface, então ele vivia. E o Izzy Pascovitz, ele acabou se tornando o filho dele, desse Doc Pascovitz, ele acabou sendo um grande campeão de surf, né? Os filhos brigaram com o pai depois, porque eles não queriam ter essa vida, eles queriam ter ido para a escola, porque a vida deles, eles eram como uns selvagens, assim, eles contam, né? Isso tudo tá nesse documentário do Clay Marzo. E aí o Izzy saiu de casa, né, quando ele teve oportunidade, aí foi, né, virou campeão de surf. Só que quando ele se casou, ele acabou tendo um filho, o Isaiah, com autismo, né, um autismo bem severo, hoje com vários suportes, né. E aí, dentro dessa trajetória, o próprio pai, que já tinha conseguido comprar uma fazenda, né, na Califórnia, com que os fundos davam para o mar, ele tinha um acampamento de surf onde ele convidava famílias americanas para passar a temporada ali e ensinar um modo de vida saudável. Ele já não estava mais no motorhome, o Dr. Doc, né? E aí ele chegou à conclusão de que esse filho precisaria deixar para esse filho esse acampamento de surf, né? Porque esse filho ele precisava desses apoios, né? Porque ele tinha um filho com deficiência, ele tinha o Isaiah. Então ele fez esse acordo e foi aí que o Izzy teve a ideia de criar um dia perfeito, One Perfect Day, né? Que é dia que ele convida famílias que têm filhos autistas para ir para o acampamento, né? E para ter um dia perfeito.
E aí essa brincadeira dele se tornou o negócio da família, né? Hoje o Easy Pascovitz, ele trabalha com isso. Então ele tem um acampamento de surf, ele mora numa fazenda que tem um acampamento de surf, onde famílias do mundo todo, né, dos Estados Unidos inteira, às vezes famílias que estão lá né, onde não tem nem mar, não tem nem praia, tem a oportunidade de passar, né, uma semana aprendendo sobre alimentação saudável e também tendo a oportunidade de levar o filho para surfar. E a coisa criou uma proporção tão gigante, professora Dalla, que nessa história toda, vários atores, né, de Hollywood com filhos no espectro autista começaram a ser voluntários desse movimento e começaram a participar desse movimento, né? E, inclusive, outros países como Austrália, Irlanda, também pediram que o Easy Pascovitz fosse lá implementar, né, a surf terapia. Aí eu olhando aquilo, eu pensei, nossa, mas a gente mora em Florianópolis, né? Florianópolis tem quantas praias? 42, né? Por que não? E isso foi em 2007, né? E aí eu comecei junto com a psicopedagoga que acompanhava a Cibele, a minha filha, disse assim, Sandrinha, a gente podia fazer um negócio desses aqui. E aí foi que em 2015 a gente teve a ideia, né? Conseguimos colocar na prática essa ideia do surf, né? Do surf como terapia. A gente conseguiu captar pacientes, né? Pessoas, né? Famílias que tinham filhos no espectro autista. Conversamos com várias escolinhas de surf do norte da ilha, né? Levamos a proposta, capacitamos eles sobre o que era o transtorno do espectro autista. E a gente assim, vamos fazer uma tentativa, né? E eu me lembro também que da primeira aula lá no Costão de Santinho, a gente estava em parceria com a escola de surf Costão de Santinho, né, do Wilsinho e do Fabrício. E a gente já tinha feito uma conversa com eles, com os voluntários, né, explicado mais ou menos o que é o espectro autista, né, o que é essa deficiência, né? E fomos fazer a primeira aula, né, em 2015. Em 29 de setembro de 2015, eu não esqueço que eu sou muito boa com datas, né? O meu foco são memória visual. E eu me lembro também que quando o Wilsinho disse assim, né, chegou todo mundo, a gente fez primeiro uma entrevista com 10 famílias, né? Começamos com 10 surfistas, né? Que a gente não chama de autistas, a gente chama eles de surfistas, né? Nem de aluno, eles são surfistas já. E aí quando o Wilsinho disse assim, tá, galerinha, agora vamos colocar a roupa de borracha, que é a roupa de neoprene. Eu pensei, pronto, acabou o projeto, né? Porque tava frio. Eu digo, como que uma criança, né? Um adolescente, né? Lembrando que a gente não fechou em idade, a gente sempre teve essa pegada de que a pessoa ela não deixa de ser autista depois que atinge uma determinada idade, ela continua. Né, professora? Isso é importante falar, né? Porque as pessoas esquecem que as crianças crescem. Então, uma criança autista vira um adulto autista. E a gente até a gente tem que começar a não usar mais essa nomenclatura autismo infantil, né? Porque dá a ideia de que o autista, ele quando chega na fase adulta, ele não sei o que acontece, né? Vira purpurina, ou fica neurotípico, né? Fica típico, assim. Enfim, e aí naquele momento eu pensei, não vamos ter mais aula, agora acabou, o sonho se foi, não vai dar certo. E todos colocaram a roupa, né? E conseguimos fazer a aula. Essa questão da roupa de borracha é por causa do sensorial dos Exatamente, autistas, que incomoda. Sim, eu imaginei, nossa, como é que eles vão botar aquela roupa apertada, difícil, que até tu tem que usar uma sacolinha, né, quem já surfou, né, a professora sabe, já teve com a gente no projeto, tem que botar uma sacolinha no pé e ir puxando a roupa, né, para ela poder ficar bem grudadinha e entrar mais fácil. Mas conseguimos, né, um tempo depois, 6 meses depois de Onda Azul, de projeto, né, já se estruturando, a gente, muito metida que a gente é, né, as coautoras e fundadoras da associação, a gente fez o primeiro seminário no NDI, na UFSC, tá, sobre transtorno do espectro autista, e inclusão, e chamamos o professor Adriano, né, já falecido, Adriano Nuemberg, que o filho dele também, o Heitor, foi surfista nosso, já passou por nós,
E aí o professor Adriano foi falar sobre a questão da inclusão e nós trouxemos também a terapeuta ocupacional Maísa Guerra, né? A Maísa, ela é terapeuta ocupacional já há muitos anos, tem estudos, morou muito tempo em Israel, né? Morou por 8 anos em Israel. E foi incrível porque ela chegou para nós, né, no dia desse seminário e ela disse assim, olha o que eu vou dizer para vocês. Eu tenho no meu consultório roupa de neoprene para os meus autistas. Porque eu trabalho a sensorialidade com eles e muitas vezes eu coloco o colete neles que não deixa de ser um colete sensorial. Né? Então assim, e aí eu pensei, nossa, mas que jogada nossa, né? Porque a gente começou com uma brincadeira. Né? Era uma simples brincadeira. Era oferecer essa oportunidade, né, das famílias poderem frequentar, voltar ao espaço de praia, né, que essas crianças tivessem um divertimento, que essas pessoas pudessem. E bem no fim a gente começou a ver que tem muita ciência por trás do surf e da surf terapia, né? Tanto que nós somos pioneiras, né? O Onda Azul ele é um projeto pioneiro no Brasil. Hoje existem outros projetos que levam o surf como ferramenta terapêutica também, até para outros transtornos mentais, né? Existe uma campanha, né? Tá estressado, vá surfar, né? Vai pegar uma onda, tá estressado, vai pegar uma onda, vai surfar, né? É usado muito nos Estados Unidos, né? Existe um instituto, né, internacional de estudos científicos sobre o surf e fala também da questão dos soldados, né, em estresse pós-traumático, onde o surf é usado como uma terapia também. Mas no caso dos autistas, ela vai para muito mais além, né? Além de ela trabalhar o sensorial, né? Nós já tivemos surfistas que pelo barulho do mar precisou usar o abafador, a gente identificou, porque o barulho da onda incomodava, então botava um abafador, o vento, né? E areia nos pés. Então assim, o que a gente tem atualmente? Um cenário de famílias, né, que muitas vezes não são de Santa Catarina ou não são de Florianópolis, que o sonho é morar na praia, essa família vem, né, e aí não consegue usufruir da praia. Porque o filho, né, por estar no espectro autista, ele não suporta a praia. E aí a gente consegue dar uma finalidade para essa praia, né? A gente consegue trabalhar isso de uma forma muito respeitosa, né? A gente trabalha com o acolhimento da família, com o acolhimento né, do surfista, né? A gente explica para a família que o surf é apenas um meio, né, que a gente tem, mas que a gente trabalha como um todo com eles, né? Então assim, a gente tem casos de surfistas nossos que a primeira frase que falou foi quando surfou. Olha só. E até a frase foi, uau, que maneiro. Então, que maneiro. E aí ele foi junto, tava no colo junto com a Sara, né, que é uma das coautoras também do projeto e uma das fundadoras também da associação. Ela muitas vezes ela vai junto com a criança, né, quando a criança é muito pequena, ou é a primeira vez, ou está insegura, ela vai junto na prancha, né? E aí ela levantou ele e quando ele desceu assim a onda, né? Ele teve essa sensação, ele ainda botou a mão no rostinho dela e disse assim, por favor, posso ir mais uma vez? Bom, na praia era uma choradeira, né? Choradeira da mãe, a mãe chorando, eu chorando, os voluntários todos chorando, né? Porque foi uma experiência muito rica. E isso eu já tinha visto também nesse documentário, né? Então, esse documentário ele trata de toda a vida desse surfista que foi por muito tempo, né? Um surfista não chegou à categoria profissional por conta do autismo, por não existir suportes para ele poder correr campeonatos mundiais, né? Viajar para outros locais, né? Ele não suportava as viagens, né? E aí vai contando toda a história dele e a mãe dele vai narrando, né? Então esse Clay Marzo, e aí no final desse documentário da vida dele que apareceu todo esse trabalho que esse outro surfista, o Izzy Pascovitz, faz. E aí eu fui pesquisar, né? Eu danada, né? Que desde que eu soube do autismo da Cibele, a Cibele teve diagnóstico aos 4 anos de idade, né? Quando eu soube. E foi muito impactante, né, na minha vida, porque me disseram que ela era autista e que talvez ela não fosse nunca falar, talvez ela nunca fosse
me reconhecer como mãe, né, que eu fosse ser mãe dela. E aquilo dali eu fiquei assim pensando, meu Deus, mas e agora o que eu faço? Porque ela não parecia, não é que ela não parecia autista, mas a referência que eu tinha de autismo era o He-Man, né? E era o filme, aquele Meu Filho, Meu Mundo, né? Que passou várias vezes na sessão da tarde, na minha geração, né? 53 anos. Isso é uma coisa interessante de você ressaltar, como é receber esse diagnóstico. Porque muitas pessoas casam e, né, têm o sonho de construir família e de repente vem o diagnóstico e a gente sabe que é muito difícil para os pais receber esse diagnóstico. E vendo todo o trabalho que você desenvolve ali na Associação Onda Azul, importante frisar também que a Associação Onda Azul atende mais de 200 famílias hoje. Então é um trabalho muito amplo, muito bonito e tem essa questão das vezes a família deixar de ir na praia, mora na praia e não vai por conta dessa situação de um parente, por causa dessa situação do filho. E como que é receber esse diagnóstico e o que fazer? Né? Porque acredito que muitas pessoas que possam estar nos assistindo nesse momento tem essa dúvida, ok, depois do diagnóstico, o que vem depois do diagnóstico? Vem depois, o que fazer depois de receber um diagnóstico como esse? É muito importante a gente frisar, né, professora Dalla, que a gente tenha atualmente os dados, né, da ONU e é de 1 a cada 36 pessoas, uma pessoa está no espectro autista. Esse foi o dado do ano passado. Já sabemos que para o próximo ano vai ser 1 a cada 25. Ah, mas estão aumentando os casos de autismo? Está acontecendo alguma coisa? Não. A gente está conhecendo melhor, né? A gente precisa fazer uma viagem um pouquinho no tempo, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos falando a nível de Brasil, que nós temos até 2012 o autismo ele não era reconhecido como uma deficiência. Ele não era reconhecido, ele era um distúrbio, né? Tanto que se nomeava. Quando eu recebi o diagnóstico da Cibele, eu recebi assim, distúrbio global do desenvolvimento, aí entre parênteses, autismo infantil, espectro autista. Aí eu fiquei olhando aquilo e quando eu li eu pensei assim, tá, então ela tá no espectro, mas espectro é um fantasma. O que seria um espectro, né? Tem que infantil, traduzir infantil como isso. E aí eu fui para casa, eu fiquei 2 dias chorando muito, né? Porque era assim, eu não sabia o que era, né? Isso em 1998, né? E aí eu pensei, e agora o que eu faço, né? Aí 2 dias fiquei ali chorando mesmo, né? Quase uma sensação de luto, né? Porque você tem uma criança, tu tem a criança idealizada, né? Ninguém passa a mão na sua barriga e pensa, eu quero ter um filho com deficiência, eu quero ter um filho autista. Ninguém, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Para a pessoa neurodivergente, o mundo ele é um caos, né? Então precisa estar né? São muitas barreiras, né? E as pessoas não compreendem, né? Nós vivemos, inclusive, uma realidade de que toda pessoa que sai um pouquinho, que é diferente um pouquinho, essa pessoa ela já põe numa categoria, né? Já acham um transtorno, já acham alguma questão ali já para isolar essa pessoa. No meu caso, depois de 2 dias eu voltei até um serviço social onde eu recebi. Eu morava na época na cidade de Lages, eu sou do Rio Grande do Sul, e o meu esposo como militar, a gente foi transferido para Lages. E lá as professoras da educação infantil, né, do CI de Lages, do Centro de Educação Infantil, que me alertaram que a Cibele tinha alguns comportamentos diferentes, né? E me ofereceram esse serviço que a Prefeitura de Lages tinha, que era uma equipe multidisciplinar, para estar avaliando a Cibele. Então foram 2 dias de avaliação, aí depois veio o diagnóstico, né? E aí eu voltei depois mais 2 dias lá para perguntar, tá, mas então e agora o que eu faço? E aí eu escutei da própria psicóloga, né, que ela me disse assim, olha, mas a mãe tá tão bem assim para quem recebeu um diagnóstico de autismo?
Eu disse, sim, eu já chorei 2 dias, agora é bola pra frente. O que que eu faço para que a minha filha possa, né, se desenvolver, que ela possa ter autonomia, né, que ela possa ser feliz. E ela não soube muito bem o que me dizer. Paralelo a isso, meus pais em Porto Alegre, né, foram até um AFADERS, que é uma fundação que atendia, não sei se ainda existe essa fundação, atendia pessoas com autismo e com altas habilidades, né, e lá em Porto Alegre. E ela foi lá, conversou com o pessoal de lá e eles nos deram um roteiro clínico, um teste clínico, porque o autismo, né, antes da gente chegar nesse diagnóstico da CIBL, a gente passou por uma neuropediatra que pediu uma série de exames para descartes, né? Então a gente fez ressonância, tomografia, eletro, não apareceu nada, estava tudo ok. Teste do pezinho ampliado, né? Ela fez um DNA, teste de DNA, para ver se não tinha a síndrome do X frágil, né? O cariótipo ampliado. Então a gente fez uma série, a menina já estava assim, ela não conseguia. Toda vez que a gente convidava ela para sair, ela já não queria sair de casa, porque ela ia ser picada, ela ia ser... Então ela morria de medo de ver uma pessoa vestindo branco, então ela quase... Né, gerou um certo trauma. Ela ficou traumatizada, né? E a gente sabe que essa questão pro autista é muito forte, né? Essas experiências assim, né? Porque ela não compreendia. E nós também, né, enquanto pais, a gente não tinha muita informação. Hoje, nessa era de redes sociais, de grupos de WhatsApp, a família que recebe o diagnóstico de autismo, lógico que não é fácil, né, você receber o diagnóstico, mas essa família já tem muita luz pela frente, diferente de nós mães dos anos 90, imagina as mães dos anos 80, dos anos 60, né, se a gente for estudar sobre o autismo, a gente vai ver que muitas famílias tiraram as crianças foram institucionalizadas porque se compreendeu que era a família, a culpa era da mãe, a mãe que não tinha feito uma ligação com essa criança, a mãe que rejeitou. Então, assim, tem até um livro muito interessante, né, para a gente entender o que aconteceu anos atrás, que é A Fortaleza Vazia, de Bruno Bettelheim, né, em que ele, sim, ele usava isso, ele criou uma instituição onde ele tirava os autistas de casa, porque era a família que prejudicava mais essa criança, né, essa mãe que... E aí a gente brinca, né, sim, né, o complexo da mãe geladeira e o pai micro-ondas, né, porque eles diziam que as mães eram frias, as mães não tinham amor. Então, e isso ainda paira, né, professora, porque a gente tem, dentro da questão da maternidade, e aí a gente vai mais longe, ela é muito, existe o romance, né, muito romanceada. A mãe não pode reclamar, né, da demanda que o filho dá. Como é isso? Ser mãe é padecer no paraíso. E isso não é verdade. A gente sabe que atualmente muitas mães estão fazendo esse movimento bem forte que sim, né, que é cansativo, que ninguém está totalmente preparado, né? Maternar não é fácil. Não é para todos, às vezes é uma situação bem complicada, que dirá para uma criança que tem uma demanda, tem uma deficiência, tem um sistema nervoso central, tem um cérebro que computa informações do ambiente de uma forma muito diferente, né? A gente sabe que dentro do autismo a gente tem o transtorno do processamento sensorial em 90% dos autistas. De alguma forma, esse processamento sensorial dos sentidos, dos 8 sentidos que a gente tem, ele está de uma certa forma, ele recebe esse input, como a gente diz, ele recebe de uma forma diferente, né? Ou a luz ele é muito forte, ou o cheiro, né, o olfato dele, ele sente o perfume, sente os cheiros muito forte, né? Ou o toque, ou ele vai estar muito reativo ou pouco reativo. Então, a gente tem crianças muitas vezes que caem, né? São todas roxinhas, né? Elas não reclamam. Meu Deus, como a tua perna foi ficar roxa, filho, né? Às vezes a gente vê na creche, a criança cai, né? E levanta, já sai correndo, já digo, meu Deus, mas ele caiu, se estabaqueou no chão e não tá chorando. Não sente, não tem essa percepção. Não tem essa percepção, né? A gente então isso que a gente precisa compreender dentro do espectro autista, né? É esse olhar. No momento em que você entende que o transtorno do processamento sensorial, na maioria deles, eles têm esse transtorno, a gente começa a compreender muitas manifestações comportamentais que essa deficiência tem, né? Então,
eu precisei, quando eu recebi o diagnóstico da Cibele, pesquisar muito, porque não se tinha muita informação, né? Isso foi em 98, 99, pelo ano 2000 mais ou menos a gente começou a ter mais acesso à internet. Eu me lembro que eu esperava dar sábado a 1h da tarde, fazia aquela internet que dava um pulso só, né? E aí era briga com o marido, com as crianças, pelo computador, porque só tinha um também em casa, né? E aí eu pesquisava muito, né? Comprei vários livros, né? Tudo que eu... E eu, de uma certa forma, eu descobri um grupo que existia no Yahoo Grupos, né? Um grupo sobre autismo, que uma mãe, né? Hoje eu até vou mandar essa gravação para ela, Priscila Ciomara, que foi uma pessoa que criou um grupo dentro do Yahoo, que era para a gente debater. Então ali tinham famílias de diversos lugares do Brasil e também do exterior, famílias que tinham a oportunidade de ter ido embora para poder tratar o filho, né, nos Estados Unidos, Canadá, Espanha. E aí a gente trocava informação, era uma loucura, assim, né? E eu imprimia tudo, porque eu precisava ler, rabiscar. E hoje é conhecido como Comunidade Virtual do Autismo, né? Ainda existe esse grupo, né? E a gente trocava muita informação, então veio muita informação de ponta. Lá a gente já conversava sobre transtorno de processamento sensorial, né? Sobre essas questões envolvendo o autismo. Também tinha muita questão da psicomotricidade relacional. Então a gente trocava muita informação e ali eu consegui, de uma certa forma, ser autodidata, né, na questão do TEA. Só que aí a Cibele começou a ir para a escola, né, e aí começaram-se os problemas maiores, né? Porque tudo aquilo que eu falava, né, para as professoras, né, olha, a Cibele, ela funciona dessa forma, é preciso, né, conversar com ela sobre isso, precisa antecipar, precisa avisar, né? Ela tinha muito problema com o toque, né? Às vezes até uma vez a professora me disse assim, você precisa, mãe, ensinar a Cibele a não mentir, porque ela diz que eu bato nela. Aí eu fiquei pensando assim, mas como assim? E aí eu percebi que era o toque, né? A professora, às vezes, para buscá-la no parque, pegava assim, e a professora me machucou, a professora me bateu, a professora me queimou. Essa hipersensibilidade que fica muito aumentada. Muito aumentada. Então aí eu disse, olha só, isso aí. Aí eu falei, não, professora, eu acho que é melhor então você se posicionar na frente dela, ou então ter um combinado, né? Uma rotina. Terminou o parque, está na hora de voltar para a sala, né? Quem sabe a professora faz uma rotina, porque eu já sabia que o autista ele precisa de previsibilidade, precisa de rotina, ele precisa ser avisado, né? E aí elas queriam saber se eu era psicóloga, qual era a minha formação. A mãe é professora também, a mãe é psicóloga? Não, a mãe não é. A mãe é mãe, né? Eu era mãe full time. E aí eu percebi que para validar o meu conhecimento, né, o conhecimento que eu tive através de troca, de ler muitos livros, muitos artigos, da convivência com outras famílias e com profissionais, né, porque eu acho tão bacana assim, ter profissionais mesmo. Nós tínhamos o Dr. Walter Camargos Júnior, né, que é um grande psiquiatra, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Né, ele fez uma campanha toda para o diagnóstico do autismo precoce, né, como diagnosticar bebês autistas, né, bebês com autismo, para iniciar já ali uma terapêutica. Foi uma das campanhas que a gente fez, né, nós enquanto mães. Movimento de mães é algo muito forte, né, professora? Mãe é um caso, é um bicho a ser estudado. Eu brinco, né, que mãe é um bicho à parte. Não mexam com uma mãe, porque nem ela sabe do que elas são capazes de fazer, né? E aí, paralelo a tudo isso, né, eu pensei assim, não, mas eu acho que eu vou ter que fazer pedagogia. Eu vou ter que mostrar um canudo, porque senão não vai ser validado o meu conhecimento. Por incrível que pareça, né? O conhecimento, então voltei, né, fui para a faculdade, fiz, né, pedagogia, em seguida fiz neuropsicopedagogia e educação especial, né, e depois não parei mais, né, fiz várias especializações dentro da área do transtorno do espectro autista,
Fui trabalhar com crianças, né? Atualmente eu faço parte da rede municipal de Florianópolis, eu sou professora no atendimento educacional especializado. Mas antes de eu entrar na educação especial, eu fui trabalhar como professora de educação infantil, porque eu precisava entender as etapas do neurodesenvolvimento, né, do ser humano. Como que uma criança aprende, né? Como que crianças aprendem, como que se dá, né, em que momento, como que é isso? Porque eu tinha ali a parte teórica, tinha a Valquíria, que é a irmã mais nova da Cibele, né, e tinha a Cibele, mas eu queria, né, só pelas duas eu precisava, né, a professora, né, como cientista também, sabe que a gente não pode se basear só na nossa própria realidade, né, a gente tem que ampliar o campo de pesquisa. Então eu fui fazer isso. Então eu fiquei 8 anos, né, no chão da educação infantil, com crianças. Passaram crianças autistas por mim, você tá no espectro, e como falar isso para a mãe, né? Mas você é professora, né? Como que eu, professor? O que você, professora, sabe? Olha, eu sei, eu estudo marcos do desenvolvimento infantil. Tá comparando meu filho com outra criança? Não, mãe, não tô comparando, eu tô, né? E aí tu tem que ter todo um acolhimento, né? A gente tem que ter um cuidado com essa família, um cuidado com essa mãe, porque não é fácil, né? Não é uma questão de preconceito com a pessoa autista, mas a gente sabe que essa família, ela vai precisar enfrentar muitas barreiras, né? Ela vai precisar transpor, né? Entender, e também entender que o espectro autista, o autista ele não é uma pessoa a ser consertada. Não tem nada de errado. Tem transtorno do processamento sensorial, ok, mas não tem como mudar isso. Isso a gente não muda, né? Não existe ali um lugarzinho do cérebro, né, que computa todos esses processos sensoriais e que você vai... Não, essa pessoa ela vai ser autista a vida toda. Então a gente tem que ensinar essa pessoa como que ela vai usar, como que ela vai reconhecer barreiras, pensar em suportes, né, para essa transição, e ela vai precisar viver dessa forma. E nós, enquanto pessoas, né, ditas neurotípicas, né, eu não gosto desse termo porque eu acho que ninguém é normal, todos nós temos as nossas questões, né, mas sem querer problematizar isso, a gente vai precisar compreender, né, que essas pessoas elas têm uma tipicidade que a gente vai precisar ajudá-las, né? E essa compreensão dentro da Associação Onda Azul, ela é tão forte porque além do trabalho com as crianças ali na surf terapia, ainda existe o trabalho com os adultos autistas, tanto que esse ano nós tivemos a segunda roda de conversa de adultos autistas, e que é muito interessante porque a gente às vezes foca tanto no olhar ali da criança autista. E como nós dissemos, crianças crescem, né? Crianças viram adulto. E o que fazer com os adultos autistas? Sem contar também que muitos adultos estão sendo diagnosticados agora. Então passaram a infância, a adolescência sem saber que eram autistas. E aí chega na fase adulta, muitas vezes casados já com filho. Sim. E recebem esse diagnóstico. E é um trabalho importante esse de dar voz aos adultos autistas também, porque é uma outra fase da vida, é uma outra situação, só que atualmente na nossa sociedade ninguém fala a respeito disso, né? É falado muito pouco. Se fala muito das crianças. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia da roda de conversa para os adultos, né? Entender o que um adulto autista precisa, o que ele sente, como que ele pode ser ajudado, porque é algo que realmente não se fala, né? Fica muito fechado ainda. Essa ideia, ela surge, né, no momento, professora, que a gente, como que eu posso dizer? A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ela fala nada sobre nós sem nós. Então, foi através dessa frase que a gente pensou, não, peraí, a gente está falando, a gente está trazendo... médicos, né? A gente está trazendo outras pessoas para falar sobre o espectro autista, mas quem sabe a gente escuta o próprio autista, né?
Porque quando eu comecei dentro dessa questão, né, eu não gosto de usar a palavra, eu usei muito tempo, né, dessa luta pela inclusão. Essa coisa de luta parece que ela se torna cansativa, ela se torna pesada, né? Parece que tu tá sempre brigando, que nem a história da mãe guerreira, ai, tu é uma guerreira, né? Eu acho que não é bem por aí, né? Eu acho que a gente precisa realmente colocar para a sociedade que a gente precisa de educação, né? É educação que transforma mesmo, né? Então, foi através dessa educação que eu percebi que a gente tinha que ouvir mais os autistas do que o médico, o fono, o TO, nada contra, né? Porque eu acho que é tudo uma parceria, estamos todos juntos, né? O pessoal que cuida da parte terapêutica, mas a gente precisa escutar a pessoa com autismo. E aí dentro dessa militância, dentro desse trabalho que vem de muitos anos, né? Minha filha Cibele tem 31 anos, foi diagnosticada aos 4, então eu tenho uma estrada aí. E aí eu comecei a perceber que a gente aprende muito com os autistas. Essa questão de entender o processamento sensorial, eu já tinha lido lá em 2002, 2003, mas eu fui entender quando comecei a me relacionar com autistas, né? Autistas adultos, assim. O primeiro autista adulto que eu tive o prazer de conhecer, ele é daqui de Florianópolis, né? Ele recém tinha descoberto o diagnóstico, até então eles não sabiam ele sabia que ele tinha alguma coisa, a família sabia, todo mundo sabia, os colegas sabiam, né, faziam bullying com ele, e é o Rodrigo Tramonte, né, cartunista, autista, ele escreveu livros, né, sobre o tema, tem o Humor Azul, onde ele conta tudo sobre o autismo, vai participar agora de um documentário da Netflix, e aí eu conheci o Rodrigo através do Facebook. E eu me lembro também que a gente conversava muito, assim, pelo Messenger, né? E aí até o meu marido brincou comigo, só, esse cara tá tirando onda contigo, ele não é autista não. Eu digo assim, não, ele é sim. Aí quando eu conheci o Rodrigo pessoalmente, que foi numa caminhada que a gente fez na Beira-Mar, né? Que todo mês de abril é o mês, né, que a ONU tem de conscientização, né, do transtorno do espectro autista, no dia 2 de abril. E aí a gente se conheceu lá pessoalmente, né? E aí eu conversando com o Rodrigo, e assim, a gente percebe nos traços, assim, a questão, né, toda dele. E eu disse assim, disse pro meu marido, você, né, duvidando do rapaz aí, achando que ele estava tentando passar conversa. E aí eu fui entrando, né, fui conhecendo o Rodrigo, foi me contando muitas coisas da vida dele, e eu fui conhecendo outros autistas, porque através do Rodrigo a gente foi se ligando com outras pessoas, né, autistas. Dentro do próprio Onda Azul, né, eu conheci, a gente tem a Ana Paula Sim, que também vai estar nesse documentário do Netflix. Ela foi descobrir o autismo dela quando o filho dela nasceu e começou a apresentar algumas questões comportamentais e atrasos do neurodesenvolvimento, né? E ela levou no médico, o médico deu o diagnóstico do filho e deu o dela. Ela disse que ganhou os 2 diagnósticos, né? Ela disse, gente, tá tudo bem, né? E ela começou a entender, né, aí ela fez um retrospecto da vida dela, disse assim, sim, agora se explica muita coisa da minha vida, né, a maneira como eu sou. Tanto que a Ana ela trabalha, ela é geóloga, mas sempre que eu tenho que fazer um curso de formação dentro da rede, para os professores da rede municipal, né, principalmente da educação infantil, eu gosto de levar a Ana Paula, né, no final do ciclo de formação, eu gosto de levar a Ana Paula para ela contar um pouquinho da vida dela. Então ela conta da parte de quando ela era criança, né, da fase adulta, né, do casamento, a relação dela com o marido, né, que é muito 880, assim, né, ela tem aquele pensamento assim que ou a pessoa é boa, ela diz que agora que ela está compreendendo que a pessoa pode ser boa e ser má ao mesmo tempo. Pode, né, porque sempre foi 880. Ou você presta ou você não presta, né? Então ela tinha muito essa visão de mundo, né? Isso é interessante quando se tem o diagnóstico, porque você começa a prestar mais atenção na sua vida, em tudo o que aconteceu e começa a encontrar as respostas. Sim. Né? Isso que aconteceu com a Ana, acredito que seja comum entre os adultos autistas. É bem comum. Porque a partir do momento que você recebe o diagnóstico, você tem um nome
para aquela situação, você começa a entender melhor o que aconteceu, né? E por que você age da forma que você age muitas vezes. Sim, e aí é por isso que eu digo assim, quando tu começa a se relacionar com pessoas autistas, né, você consegue compreender muito melhor, né? Você consegue entender as questões assim, ó. Um exemplo, numa formação que eu fiz alguns anos atrás, eu estava falando nessa formação sobre questões, até levantei uma questão da minha menina que pergunta, ela faz a mesma pergunta diversas vezes, né? E ela sabe a resposta. E eu fico às vezes que nem um papagaio, assim, eu falo, e tem horas assim, e ela pergunta de novo. E eu falei isso nessa formação, e tinha uma professora, né? Geralmente quando eu faço a formação, algumas professoras se emocionam, choram, porque são mães também, né, de pessoas com autismo, são mães de crianças ou adolescentes, né? E eu pensei que ela fosse uma mãe ali, que se emocionou, né? Só que no final da fala ela veio conversar comigo. Já na maneira como ela se movimentou e veio assim, que ela chegou perto de mim, que a gente vai ficando com o olhar clínico, né? Eu olhei assim, eu digo, ai, aí tem, né? E aí ela chegou pra mim e disse assim, Kika, eu acho que eu tenho uma resposta para você sobre a sua pergunta que você contou do caso da sua filha. Porque eu vou fazendo a formação e para ela ficar mais leve, eu vou contando um pouquinho da minha história de vida, ou um pouquinho das questões lá que a gente vê na associação, das experiências que a gente passa, para ficar mais palpável pro professor e pro público em geral. E aí ela me disse assim, eu sei por quê, eu acho que eu tenho a resposta. E eu, então me fale, professora, né? Ela disse, não, eu estou no espectro autista, eu sou professora aqui nessa unidade, eu faço 20 horas aqui, eu sou intérprete de Libras, eu sou professora contratada, eu não sou efetiva, mas está muito difícil para mim mascarar aqui para as minhas colegas o meu autismo. Aí eu pensei assim, nossa, mas tu tá mascarando, mas como que elas não perceberam, né? Mas é que a gente tem um olhar mais clínico, né, com os anos, né, né, com a convivência também com outras pessoas no espectro. E aí ela me disse que ela tem essa questão da pergunta, né, do foco da pergunta de repetir. E ela disse que na cabeça dela é como se fosse um soluço, né? Então, ela até citou o exemplo da casa dela, que ela disse que ela é autista, o filho mais velho é autista também e o mais novo tem altas habilidades. Então, neurotípico na casa dela é só o marido. E aí o marido que é o combinado deles, é ele que faz a comida, ele que vai para a cozinha para... E aí ela pergunta para ele, né? Ela deu um exemplo para mim. Eu chego pro meu marido e digo, o que nós temos hoje para o almoço? E aí o marido dela disse assim, hoje a gente tem arroz, feijão, bife e salada. Aí ela disse que ele terminou de responder, ela disse que já pergunta de novo. Aí ele responde de novo. Aí na terceira vez que ela pergunta de novo, ele só olha para ela e ela diz assim, eu sei o que tem para o almoço. Mas o que tem para o almoço hoje? Ela diz que percebe que é como se fosse um pensamento intruso, assim, que chega e pergunta, e pergunta, e pergunta. Então, quando ela está muito ansiosa, isso se altera. Ela tem consciência e mesmo que ela tenha a resposta, ela tem aquela necessidade de perguntar de novo. A necessidade é como uma tosse, ela falou, como se fosse uma tosse mesmo. Aquilo vem, por mais que eu vou me controlar, e vem. Aí ela disse que às vezes é cômico, né? Ela disse, nossa, lá em casa às vezes a gente tem que cair na risada, porque o negócio, né, ele fica me olhando tipo, começou, né? O soluço, começou a tosse. Mas o que faz aumentar, né, essa questão? Geralmente quando ela passa por processos, né, muito ansiosos. Ela conta que, inclusive, quando adolescente, né, antes de saber, ela só foi saber também que estava no espectro quando o filho foi diagnosticado. Porque até então ela achava que aquele jeito dela era o jeito normal de ser assim, né? Poucas amizades, né? Muito seletiva nas amizades, uma amiga só ou duas no máximo, né? Muito hiperfoco em determinadas matérias na escola. E ela disse que quando era convidada para um evento, para uma festa, assim, né? Uma reunião dançante, até ela diz, ela ficava assim uma semana treinando no espelho como que os assuntos que ela ia desenvolver nesse evento, né? Então ela ficava na frente do espelho, o que ela ia falar, o que ela ia vestir, como que ela ia se comportar, o que ela ia dizer para fulano, o que ela ia dizer para outra. Quando chegava no dia do evento, ela tinha uma convulsão e acabava não indo no evento.
Ela ficava tão ansiosa que ela convulsionava. Nossa, de nervosismo, de nervosismo mesmo. De ansiedade, né? Então você tem aí uma pessoa que nem muitas pessoas dizem assim, autismo virou moda, né? Agora todo mundo quer ser autista. As pessoas querem ser autista porque tem vantagens. Eu acho que isso é também falta educação da pessoa que diz isso, né? Falta conhecimento, porque se hoje existem os suportes que essa pessoa precisa, é porque essa pessoa já vem, né, num sofrimento mental há muito tempo, né? Ela vem tentando se adaptar, né? Como aquela música do Titãs, Não Vou Me Adaptar, né? Ela vem tentando se adaptar dentro de um cenário que para ela é caótico. Porque ela processa as coisas de uma forma diferente. A gente nunca pode esquecer disso. Então eu estou processando as coisas, mas eu estou sofrendo. E muitas pessoas, elas acabaram recebendo outros diagnósticos, né? Bipolaridade, transtorno de ansiedade generalizado, louco, né? Vários outros, né, diagnósticos ou até questões de bullying mesmo. Então essa pessoa vem tentando se encaixar a vida inteira, né? Um pino quadrado dentro de um buraco redondo, e não dá. E lógico, de tanto tentar se encaixar, a pessoa acaba adquirindo alguns transtornos mentais, porque é difícil, é um sofrimento mental, né? Tentar ser daquela forma. E a gente já tem um estudo que antes se dizia que o autismo atingia mais homens do que mulheres. Isso também já caiu por terra. Em 2018, a ONU fez uma campanha para a gente se ater ao autismo nas mulheres, porque nós mulheres mascaramos muito melhor, porque a mulher já tem um cérebro configurado, porque a gente é para maternar, é a gente que gera a vida. Então a gente tem uma maturação, um cérebro que ele se configura de uma forma diferente do homem. Ele está prestando atenção mais para o social, ele vem mais para a socialização. E aí, dentro de uma criação, de uma história que a gente tem, de uma sociedade machista, de uma sociedade paternalista, a gente aceita que a menina seja mais tímida, que a menina não fale, que a menina não faça contato ocular, né? Mais submissa. Então, quando a menina vem se desenvolvendo, quando criança, muitas vezes fala, não, ela é assim, porque mascara. Ela é tímida. Tá mascarando, porque essa menina, ela tá, né? E é aceito esse comportamento na menina, né? A minha menina não foi assim. A minha filha, tanto que chamou a atenção, era o desenvolvimento motor dela, era, meu Deus, ela me deixava assim, cansada, só de olhar tudo que ela fazia, né? Ela andou muito cedo, ela foi um bebê que eu não conseguia amamentar. Aí eu volto lá naquele passado e digo assim, né? Quando eu acolho minhas mãezinhas, eu digo assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque eu achei que a minha filha era daquele jeito porque eu não conseguia amamentar, né? E era bem, os anos 90 foi uns anos que cobrou muito da mulher o aleitamento materno, né? Então a gente tinha cursos, né? Tu era gestante, o SUS oferecia curso para essa gestante de aleitamento materno, e tem que amamentar, e é a primeira vacina do bebê. Mas e quem não consegue? Né? Então, dentro dessa questão mesmo. É sobre isso mesmo, né? A questão do autismo e da questão do feminino. Então, nós temos a mulher mascarando e temos o mesmo número de mulheres autistas para homens autistas. É quase no páreo ali. E me diz uma coisa, você que acompanha tantas mães ali no seu trabalho, mas também acompanha muitas famílias no trabalho que o Onda Azul desenvolve, como que é a cannabis no meio disso? Porque sim, existem várias questões dentro do autismo, né? Sim. Mas nós temos acompanhado, inclusive, na própria mídia, várias notícias de várias famílias, de vários pacientes que têm o autismo, estão no espectro autista, e a cannabis tem melhorado muito a qualidade de vida. Lógico, a gente sabe que a cannabis não vai resolver, né? Mas a qualidade que a cannabis proporciona para os autistas e também para a família é algo assim que tem revolucionado realmente, porque até então não se tinha algo que melhorasse tanto. Sim, a gente tem. O que tem dentro da questão do autismo, né? Como eu falei,
por se tratar de um transtorno de processamento sensorial, a gente tem uma série ali e a gente tem questões de comorbidades atuando dentro do espectro. Geralmente, a gente não tem só o espectro autista, né? É por isso que antigamente era chamado de síndrome, né? Então, o que acontece? Nós temos um cenário que é importante a gente falar, né? Como que a cannabis chega nesse cenário do transtorno do espectro autista? Nós não temos uma medicação para autismo, não existe. Nós temos medicações, né, de cunho psiquiátrico usados, né, de forma off-label para comorbidades do transtorno do espectro autista. Para o autismo em si não tem. Não existe, né? Então isso é muito importante. Porque se o autismo fosse uma doença, né, medicado teríamos aí, né, um remédio e a pessoa deixava de ser autista. Isso não ocorre. Nós temos medicações que atenuam sintomas do processamento sensorial. Se ele é muito hiporreativo, hiperreativo. Então, nós temos um cenário caótico de saúde pública. É muito importante isso ser bem frisado. Geralmente a família ela ganha um diagnóstico de autismo e ela já ganha uma medicação para ser introduzida no tratamento dessa criança. Né? Nós conseguimos o diagnóstico precoce, foi uma luta de muitos anos. Hoje nós já temos profissionais capacitados que podem diagnosticar crianças até com 1 ano e 8 meses. Né? Já recebemos na Associação Onda Azul surfista de fralda, que a gente brinca. O bebê, chegou bebê ali, coisa mais gostosa de ver. E com a medicação junto. E aí a gente precisa estar atento, né, nessa situação, porque muitas crianças estão sendo extremamente medicadas, né, tipo com antipsicótico, aí vem um regulador do humor, né, tudo para conter alguns sintomas e algumas comorbidades, tipo seletividade alimentar, transtorno do sono, né, essa criança muitas vezes passa a noite virada, não dorme, ou dorme 2 horinhas, já acorda com pique todo, e aí vai se usando medicações, né, para conter esses transtornos. Mas a gente sabe, não é ser contra a medicação alopática. Mas a gente poderia deixar aqui uma provocação, por que não começar pelo cannabis? Né? Porque a gente sabe do potencial terapêutico da cannabis dentro de processamentos sensoriais, né? Porque a cannabis ela atua dentro, né, dos nossos receptores sensoriais. Por isso que ela, muitas vezes, na maioria das vezes, ela dá muito certo, né, para atenuar algumas questões do transtorno do espectro autista. Mas o que acontece com a família? Ela passa primeiro por um calvário de medicações, né? No caso, isso aconteceu comigo, aconteceu na minha família, e foi a última coisa que a gente tentou. Né? A minha filha, ela usou... Se nós temos hoje em torno de 75 medicações usadas para o sistema nervoso central, desde anticonvulsivos, opioides, né, reguladores do humor, neurolépticos típicos, atípicos. A minha filha usou tudo que você possa imaginar e junto, uma loucura. Chegou ao ponto de 6 medicações. Polifarmácia, né? Ela era paciente polimedicada, com tanto medicamento. A gente já não sabia mais o que era autismo, o que era uma psicose, e depois de 3 internações rápidas, né? Porque era só ir lá na Colônia Santana e tomar uma medicação, né? Tomou 2 midazolam e um Aldol na veia, dormiu 50 minutos, mandaram ela para casa. Aí eu perguntei assim, tá, e aí, o que eu faço agora? Ah, não, quando ela estiver de novo em crise, a senhora traz aqui. Eu digo, meu Deus, então é isso. Isso é uma coisa que quase não se fala, que essas medicações que são utilizadas, off-label, como você colocou, são drogas, né? São. Por isso, gente, que se chama drogaria, porque vende drogas, e é essa classificação que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dá para esses medicamentos. São drogas. E aí, inclusive, são drogas de tarja preta, de tarja vermelha, porque atuam no sistema nervoso central e podem causar algum malefício também. Então, eu brinco, né, como farmacêutica, que se a gente lê a bula de um medicamento, a gente não toma. Isso mesmo.
E aí são tantas drogas, né, tantos medicamentos que são utilizados de uma maneira off-label para essa situação, e às vezes a gente tem medo de usar o extrato de uma planta. Sim. Né? Então, não faz muito sentido. É lógico, não é porque é uma planta, que é um fitoterápico, que seja, que é isento de qualquer problema. Não, a gente sabe que tem que ter cuidado. Mas o que eu vejo muito na nossa sociedade, né, é que as pessoas fazem uso de drogas tão pesadas para determinadas situações, e quando a gente fala cannabis, assusta. Quando a gente fala que é só uma planta. E aí tem muito ainda o preconceito arraigado, tem muito, enfim, a não aceitação da população, né? Até porque por falta de informação, né? É puramente falta de informação, que foi assim, ó, foi um divisor de águas para nós, né? Então, depois de 3 internações, eu pensei, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? E aí a minha menina, a irmã da Cibele, a Valquíria, né, estava fazendo medicina na UFSC, disse, mãe, vamos tentar cannabis, vamos tentar conversar com um médico que trabalhe com isso, né, porque eu estudei sistema endocannabinoide, né, que eu acho que isso é fantástico, né, no primeiro semestre já do curso de medicina, a Valquíria teve uma aula de sistema endocannabinoide, né, e aí ela, vamos tentar essa jogada aí. E eu, tá, mas o que é isso, né? Que sistema é esse? Nunca ouvi falar, né? O que é isso? O que essa menina tá falando? Mas aí, naquele momento, eu só queria resolver essa questão, eu estava muito angustiada, né? Era um sofrimento, o sofrimento da família inteira, né? Porque ela tinha crises direto, sim, tomando 6 tipos de medicação, né? Era uma loucura, sabe? Obesa, extremamente obesa, né? De uma menina que surfou, que caminhou com 8 meses e meio, que era o terror, né, do parquinho, porque andava no gira-gira em pé. Ela tinha um centro de equilíbrio maravilhoso, se tornou, né, uma adulta obesa, né, porque começou na adolescência, né, essa questão de polifarmácia, né, porque um transtorno de ansiedade na adolescência chegou. E aí foi colocado ali um fármaco para ansiedade, mas ela já tomava a risperidona, que era um neuroléptico, aí depois veio mais 1, mais 2, mais 3, quando estávamos dentro dessa confusão de medicação, inclusive ela apresentando crises epiléticas. E aí, para manter a medicação, a gente dava um anticonvulsivo. Gente, isso não tem sentido, né? Como isso? Não tem sentido, né? O medicamento não deu certo, tu não vai dar outro medicamento para o medicamento que não deu certo dar certo. É uma coisa meio louca, né? Infelizmente é comum. É comum. É bem comum. É questão de saúde mental, tá? E vamos continuar com aquele cálculo, né? 1 a cada 36 pessoas com autismo. Então, 1 a cada 36 pessoas com autismo, nesse momento, essa população está sofrendo embotamento mental. Tá? E nós temos crianças, cérebros em desenvolvimento, né? Ah, mas é que às vezes é necessário, né? Mas aí eu penso assim, será que a gente fez todo o estudo que precisa? Eu, como professora de educação especial, a gente usa muito a questão estudo de caso, né? A gente não pega e trabalha com os nossos crianças, alunos atendidos, assim, uma receita geral. A gente tem que fazer estudo de caso de cada um, né? Cada deficiência é uma deficiência, cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança. Então, a gente tem que pensar isso no nosso paciente. Será? E aí, pensando na questão do autismo, por que não começar pelo cannabis? Se ele é um fitoterápico, se ele é uma planta de múltiplas moléculas, né, que ela pode atuar em várias questões orgânicas daquele corpo, né, e a gente pode ter uma resposta bacana. E com a Cibele foi o que aconteceu, por incrível que pareça, ela desmamou os 6 fármacos, hoje só toma cannabis,
né? Inclusive, não é o canabidiol, o CBD, porque aí as pessoas, a família muitas vezes cai nessa pegadinha. Não, eu não dou cannabis, eu dou CBD pro meu filho. Não, meu filho, não, é CBD. Seu filho, o que é CBD? Da onde que vem esse CBD? Aí tem agora inclusive tem, né, aquele CBD, vamos dizer, não, mas eu compro na farmácia, né? Também da indústria, isso, né? Da indústria. Mais uma vez aqui, né, professora, a gente não está fazendo uma crítica à indústria farmacêutica. A gente sabe que a indústria farmacêutica, né, salva vidas também, mas a gente tem que tomar um cuidado. A gente não pode ser tão promíscuo para a indústria farmacêutica assim. O médico tem que pensar 2 vezes antes de passar a caneta ali na receita médica. E eu digo aonde que isso começa. Isso começa lá na porta da escola, da educação infantil, quando essa mãe já está fragilizada, porque ela é mãe, ela materna essa criança no espectro autista, que tem suas demandas e ela vai buscar na escola. E lá na escola, na porta da escola, o professor diz, olha, hoje ele não sentou, hoje ele não parou, hoje ele correu o tempo todo, hoje ele não comeu, hoje ele não dormiu. Poxa, tu escuta isso é um balde de água fria. Porque tu sabe que isso ocorre. O teu filho, ele não é diferente na escola do que é em casa. Tu não precisa reforçar isso. Aí, às vezes, o professor tem a capacidade de dizer assim, quem sabe a mãe leva no médico para uma medicação? Um professor. Um professor. Eu acho que a gente inverte os papéis, e a gente está invertendo os papéis. Nós temos um cenário atualmente em que o médico está entrando dentro da escola para dizer o que o professor faz, e o professor está saindo da escola para dizer o que o médico deve fazer. É incrível. Eu sei que eu posso estar sendo aqui, até eu sou uma professora e aqui estou falando o que os médicos estão fazendo, mas é que eu estou numa posição de pesquisa, né, professora? Eu estou numa posição ali em que eu estou entendendo esse cenário, então eu estou provocando esse cenário que a gente tem hoje. Dentro do espectro autista, a gente está vivendo um verdadeiro caos, porque a gente tem forças, né? Porque o autismo se tornou um negócio muito lucrativo. A deficiência é algo muito lucrativo. Então as pessoas usam da deficiência para vender suportes, produtos, terapias, terapêuticas, né? Aonde se vende, a gente escuta desde que quanto mais estimulado esse cérebro, quanto mais estímulo essa criança tiver, mais autônoma ela vai ser. Mas aí eu digo, o autismo é para a vida toda, né? Mesmo que eu tenha uma autonomia maravilhosa, eu acho que você, professora Dala, é uma pessoa que vai compreender isso que eu vou falar para você agora. Os níveis de suporte, eles não indicam a gravidade em que o transtorno atua na pessoa. Os níveis de suporte, eles mudam o tempo todo. Você como adulta, uma adulta funcional, que trabalha, né, que pesquisa, que mora sozinha, que cuida de si, tem momentos da sua vida em que seus níveis de suporte aumentam. Então você vai lá para o nível de suporte 3. Você não consegue nem sair de casa para fazer uma compra no supermercado. Você tem que pedir pelo telefone. Porque naquele momento ali da sua vida, talvez por uma demanda do trabalho, né, talvez... E a gente tem muitos autistas adultos acontecendo isso. Até por uma questão de estresse mesmo. Exatamente. Às vezes por causa do próprio trabalho. Exatamente. Então é um determinado momento que sobrecarrega e aí tem hora que realmente trava. E isso realmente acontece comigo. Você comentou, né, até agora de toda a sua história, mas falando um pouquinho de mim, isso realmente acontece. Às vezes eu estou muito sobrecarregada, principalmente com o trabalho, que eu travo em casa e assim, eu não quero sair, eu não quero ver pessoas, eu não quero ter que ir no mercado para não ver as cores das prateleiras, para não ouvir os barulhos pelos corredores, porque aquilo me incomoda demais. Eu realmente tenho crises por conta dessa hiperestimulação sensorial. Tem dia que eu não consigo fazer a minha própria comida e às vezes eu consigo ir num restaurante mais próximo para almoçar, mas tem dia que nem isso eu consigo. Então são coisas do dia a dia, são pequenas tarefas que para um autista, principalmente numa
crise ou num determinado momento que sobrecarrega e aumenta esse suporte, nossa, fica totalmente inviável. É bem complicado mesmo. Sim, e aí a gente tem que começar a entender todos esses processos, não é? Para não cair nessas pegadinhas de que ou pessoas que, como eu falei, ganham outros diagnósticos, né? Porque poderiam dizer assim, não, isso é uma neurose, né? Mas a gente sabe que não é uma neurose. A gente sabe que é uma pessoa que está no espectro autista. Ou que é frescura. Que é frescura, né? Então, assim, a gente tem um cenário que, assim, a partir de 2012, o autismo foi considerado como deficiência, né? Pela Lei Berenice Piana. Em 2015 sai a Lei Brasileira de Inclusão, onde autistas estavam lá, né? Fazendo a redação, né? Contribuindo, né? Para a Lei Brasileira de Inclusão. E onde eles mesmos dizem, onde eles se consideram pessoa com deficiência, né? Então, ok. Então, pessoa com deficiência, ok. Entendemos isso. Mas se eu disser para você que atualmente a pessoa com deficiência, a pessoa no espectro autista, é a deficiência que mais tem tido seus direitos negados, né? O tempo todo. Então, essa pessoa, o tempo todo, até o laudo diagnóstico muitas vezes é questionado. Né? Até por ter uma funcionalidade, então o autista adulto que trabalha, que passou num concurso público, né? Que tem uma vida social, que toma um vinho. Será que esse cara é autista? Será que esse cara não está? Né? O que é isso? Né? Então, assim, a gente precisa realmente conhecer o autismo, entender que é um espectro, que nem todo o autista é igual. Os autismos, eles não se manifestam de igual para igual, a gente tem ali semelhanças, não é? E a gente também, por isso que a gente tem que ter o cuidado com a questão do tratamento medicamentoso, para questões das comorbidades que vão surgindo ao longo da vida. Por quê? Porque dependendo da terapêutica que a gente usar dentro do campo farmacológico, a gente pode embotar essa pessoa e essa pessoa acabar não tendo mais autonomia. Né? Eu digo isso porque isso aconteceu na minha casa, né? A minha filha era uma criança autista, levada, sapeca, né? Conseguiu se formar no ensino fundamental, ela compreende o que lê, ela tem conhecimentos acadêmicos, mas devido a longos anos, quase 10 anos de embotamento com muitos fármacos, ela hoje tem uma condição que ela precisa de mais suportes. Né? Então, assim, esse alerta tem que ficar. E a gente tem que... e aí a gente tem que fazer essa provocação. Por que a gente não começa pelo cannabis? Se ele é um regulador do sistema endocannabinoide, né? Se ele regula todo esse sistema, que o sistema já é um regulador de todos os sistemas, olha que coisa doida, né? Se a gente tem receptores, né, no nosso corpo para receber, né, o cannabis, claro, existem outras plantas que também, né, têm essa ligação, né, com o nosso sistema endocannabinoide. Mas a gente sabe hoje que a cannabis, ela é um forte indicativo, né, porque a pesquisa no Brasil, ela ainda, a gente está como resistência mesmo, né? Tudo que a gente tem de pesquisa a nível de Brasil hoje foi porque muita gente lá foi corajoso, né, de pesquisar e de produzir, né? Mas a gente precisa abrir esse diálogo no sentido de que não é o CBD, né? Não é não, mas não tem THC. Não, gente, precisa ter o THC, nem que seja em quantidades mínimas do THC, para fazer com que esse CBD atinja a molécula, né? Então, assim, quanto mais a gente estudar, quanto mais educação a gente tiver, quanto mais as famílias tiverem esse acesso, né? E aí esse acesso ele tem que começar, né, lá dentro da academia mesmo, né? Dentro dos centros acadêmicos, em todos os cursos, não só no curso de medicina, mas no curso de terapia ocupacional, psicologia, pedagogia, né? Nos cursos de extensão, especialização, a gente tem que falar do potencial terapêutico da cannabis e também tem que falar do sistema endocannabinoide.
que aí a gente vai passar a entender o porquê dessa proibição, né? A gente vai lá entender, porque quando foi oferecido então para minha filha, vamos até brincar, né? Foi oferecido maconha para minha filha, eu digo, gente, que isso? Peraí, como assim? Né? Eu me lembro do primeiro frasco de cannabis, que meu Deus, para comprar eu tinha que ir no centro, eu tinha que marcar encontro não sei aonde, na frente de não sei o que, fazer o Pix para não sei quem. Parecia que eu estava fazendo, e isso não foi lá atrás, foi logo aqui, 2019. Né? Parecia um tráfico, né? Eu digo, mas o desespero era tão grande. Nas primeiras gotas que ela tomou, a primeira coisa que ela me disse, né, porque ela estava com muitas crises de ansiedade, às vezes passava 2, 3 dias sem dormir, ela me disse assim, mãe, eu estou morta. Eu morri. Eu disse, não, Cibele, você não morreu, não, você está viva. Mas eu acho que foi a sensação de relaxamento que o corpo dela, né, que percorreu o corpo todo ali. O alívio que aquele óleo trouxe. Ela fazia 10 anos que ela não menstruava mais. E ela voltou a menstruar. Aí eu, bem feliz da vida, fui levar isso para a médica que a acompanhava, né, que era... Né, porque eu fui no médico que me receitou o cannabis, eu não fui comprar assim na esquina ali, eu não fui no Uruguai, né, porque a gente sabe que o Uruguai hoje está liberado, né, o cannabis medicinal, eu não fui, ela foi um médico, né, Dr. Paulo Bittencourt, quem receitou, né, o primeiro frasquinho. E aí, né, eu fui levar para a médica que a acompanhava já há muitos anos, né, a médica, a psiquiatra. Gente, só faltou eu ser expulsa do consultório médico. Nossa. Primeiro, essa médica, ela desdenhou o tempo todo. Ela disse assim, ela tá calminha assim, porque ela tá chapadinha, tu tá dando maconha, o THC. Eu fiquei assim, sabe, eu fiquei assim, tão sem jeito, sabe, tão sem jeito, porque eu sabia que eu tava indo pelo caminho certo. E a minha filha, né, que era estudante de medicina, hoje ela já está formada, se sentiu tão mal, porque aí depois que ela falou tudo isso para mim, ela virou para minha filha. E disse para minha filha o seguinte, eu sei, eu já estive nesse teu mesmo papel, já quis salvar o mundo. Eu já vi o professor na sala de aula, lá no curso de medicina, como um grande detentor de saberes. Só que isso que você fez com a sua irmã não foi legal. Desse jeito. Desse jeito. E a partir de hoje, se vocês vão continuar com essa terapêutica, porque isso não tem embasamento científico nenhum. Síndrome de Dravet, ok, mas ela não tem síndrome de Dravet. Então, se você vai seguir com essa terapêutica, mãe, hoje eu não posso mais atender a sua filha. Essa é a falta de preparo dos profissionais da saúde hoje. Ou seja, a informação existe, o conhecimento está aí, não só do sistema endocannabinoide, mas de formas de se modular esse sistema, né? Sim. Nós sabemos que a cannabis é uma das melhores formas hoje de modulação e com toda essa informação já presente, os pacientes ainda enfrentam esse tipo de preconceito por parte dos profissionais da saúde. Exatamente. A mesma psiquiatra que uns anos atrás também me abandonou no meio do caminho por causa da melatonina, né? Hoje a melatonina tem tudo que é lugar, tem até sabor de laranja, de uva, de melancia, né? Que coisa linda, né? Eu fico pensando. E aí, professora Dala, que eu fui de volta para a academia. Fui buscar dentro, né, de estudos acadêmicos, por que maconha dava certo para autista? Por que eu não estava deixando a minha filha chapadinha? Por que eu não estava sendo irresponsável? Então eu fui fazer o curso da Unifesp, tá? Fui conversar com a doutora Eliane, né, que tem aquela Sociedade Brasileira de Estudos sobre Cannabis, né, psiquiatra. E aí me matriculei no curso da Unifesp, né, comecei a estudar, levei a família toda para estudar, porque eu não ia me colocar mais, médico nenhum mais ia dizer que eu estava deixando a minha filha chapadinha. E aí a Cibele estava já num processo
emagrecido 26 quilos, tá? Tava deixando o último fármaco, a risperidona, que é muito difícil fazer desmame de risperidona, né? Famílias que têm filhos no espectro autista muitas vezes não conseguem, né? Claro, tudo bem acompanhado, tudo de uma forma muito cautelosa, às vezes 2 passinhos para frente, voltava 3 para trás, né? Nós começamos ela começou a ser acompanhada pela doutora Patrícia Montagnier, e aí a gente foi devagarinho, né, ali filtrando, até que ela desmamou tudo. Hoje ela toma um óleo rico em THC, de 600 miligramas, né, e um de 3.000 miligramas em CBD, só. Olha só. Continua autista, continua me perguntando, continua tendo, às vezes, crises de ansiedade, às vezes crises lesivas, né? Quando ela fica braba, ela se morde, porque ela percebeu que isso me incomoda o pai dela. Então, em vez de ela falar um monte de palavrão, como alguns adolescentes fazem, né? Ela acaba se mordendo, para me provocar mesmo, né? Mas eu provoco ela também, de vez em quando eu me mordo também, só pra deixar ela, ai, nada que ver, mãe, ela diz. Mas essa é a provocação mesmo, sabe, professora Dalla? Eu acho que a gente tem que falar bastante sobre, a gente precisa falar sobre o autismo, sobre o autista adulto, e a gente precisa falar sobre a cannabis medicinal, né? Limpar isso tanto com a sociedade como um todo, com profissionais da saúde, né? Porque a gente ainda tem um preconceito muito forte e a gente tem uma terapêutica, né, nessa planta muito que pode ajudar muito, né, a enfrentar todos esses processos que os autistas precisam. E entender que não vai ter, você não vai fazer terapia 40 horas com seu filho e ele vai ficar uma pessoa normal, neurotípica. Ele sempre vai ser autista. E a gente precisa aceitar, né, essa neurodiversidade, a gente precisa compreender, né, a gente precisa acolher, né, cada um de nós é uma pessoa, cada um de nós é um ser, né, cada um de nós tem os nossos monstrinhos guardados no armário, né, todos nós fazemos um enfrentamento no dia a dia das nossas vidas, né? E eu acho que a gente precisa compreender isso. No momento que a gente compreender isso e parar de rotular e botar em caixinha, a gente vai entender um pouquinho melhor. A escola precisa se reinventar, assim como a saúde também precisa se reinventar. Perfeito. Nós conversamos com a professora Kika, pedagoga, uma das fundadoras da Associação Onda Azul de Surf Terapia para pessoas no espectro autista, mãe da Cibele e da Valquíria e professora do nosso curso de endocannabinologia. Professora Kika, muito prazer tê-la conosco aqui para falar desse assunto tão importante e desmistificar muita coisa, desmistificar não só o autismo, como também o tratamento com a cannabis. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade.